Ok. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Love to Dance. Desta vez estamos aqui com o caríssimo Obelix, vai aqui partilhar um bocadinho connosco a sua experiência e eu, por acaso, eu ia dizer, eu já te vejo no panorama nacional já há muito tempo, já mesmo antes de vires para a Bélgica, já há alguns vídeos na televisão quando falavam de street dance, na altura chamavam muito isso street dance. Eu Yeah. vi a tua cara, vi nas primeiras battles que, que havia, eu lembro-me de ver lá, Sim. mas não, acho que nunca te perguntei qual é que foi a tua primeira aproximação ao street dance, ao popping, às danças de rua, como é que foi essa aproximação? Olha, foi engraçado, porque foi uma vez que estavam a haver umas. Pronto, já tinha tido aproximação a nível visual. Uhum. Espera aí, primeiro, boa tarde a toda a gente. Obrigado, Luís, por me teres convidado. E pronto, continuando, eu já tinha tido contacto a nível visual com muitas coisas, tipo vídeos e cenas assim, mas contacto físico foi foi já há muito tempo atrás, quando estavam a fazer umas festas no convento e eram umas matinés de hip hop. Estava lá sempre o Skyfly, estava lá sempre os B-Boys todos, o Mr. Dream, Yeah. o B-Boy Red, que é também da linha de É da minha Sintra. zona, Sintra. Yeah, sim, exatamente. B-Boy Red, pá, depois havia lá depois da pessoal que eu não conhecia nada daquilo antes, estás a ver? E de repente meti-me numa dessas matinés com uns amigos meus que nem eram bailarinos e eu já dançava assim um bocadinho, tipo, via assim nos vídeos, já dançava assim um bocadinho, tinha tipo um ou dois truques, estás a ver? Fazia uma wave e fazia mais uma cena Yeah. qualquer e, e os meus amigos estavam assim por trás de mim na Cypher, estávamos a ver assim a Cypher e os gajos empurraram-me assim para a Cypher e eu, o que vou fazer agora? O que vou fazer agora? Então eu fiz lá tipo uma wave e fiz assim um bocadinho de tut, já não me lembro o que era, era uma cena bué da básica que eu tinha visto no vídeo também. Uh, e os gajos, tipo, toda a gente ficou tipo, é bem fixe, não sei o quê. Os gajos, eu, tipo, do nada, porque ninguém me conhecia, estás a ver? E eu também não conhecia Yeah. ninguém. E então aquela cena foi mesmo, eu acabei de fazer Cypher, foi mal acabei de fazer Cypher. Acho que quem entrou a seguir foi o B-Boy Alpha, do Porto. E eu, bem, pessoal, eu dei a minha run, agora vou vazar para casa. Agora vou vazar para casa. E disse mesmo ao pessoal mesmo, disse aos meus amigos, olha, nós vamos bazar agora porque eu já não tenho mais nada para dar e se eu for para ali eu vou ser humilhado agora. Mas foi, pronto, foi a minha primeira experiência, foi mesmo nessa matiné e foi quando eu vi o pessoal todo, os b-boys todos, quando eles treinavam e estava lá também a Puffy, estava lá como é que chama aquele rapaz do Algarve também? Como é que ele se chama? Também bué antigo. Acho que até era o ex da Puffy, acho eu. Eu lembro desses nomes que tu estás a dizer, esse do Algarve não conheço, mas lembro mesmo do Vermelho e lembro de muita gente aqui da linha de Sintra a dançar. Sim. Já havia esse movimento, a gente agora não conhece tantos nomes, que era uma altura diferente, mas eu lembro Sim, das primeiras aproximações que eu tive ali na Ferreira Dias, eu e o Carlos Neto, até foi sim. com o B-Boy Vermelho, os gajos a girar, isto é bué da fixe, e as miúdas Yeah, passavam, a gente também quer ser assim, a gente também tem de exato. aprender hip hop. Yeah, mas foi mesmo nessa altura. E pronto, e foi o primeiro contacto, e depois a partir daí eu uma vez, pronto, uma saída, falei com o Mr. Dream e ele disse-me: Olha, vai uma vez ao ponto de encontro, vais ver lá o pessoal está a treinar e não sei o que, e há lá mais um ou dois, há mais algum ou dois que fazem Electric Boogie, que era na altura chamado Electric Boogie, Yeah. que é o popping, faz Electric Boogie e fazem um bocadinho de Tetris, que é o tutting. Yeah. Então eu fui lá uma vez ao ponto de encontro e foi quando eu comecei a ver o pessoal todo. E havia lá aquelas jams do ponto de encontro e tal. Pronto. Depois a partir daí sempre a bombar. Foi, Muito foi o fixe. primeiro Uhum. encontro e nunca mais E tu parei a também, partir daí. tu tiveste, tu foste para a Bélgica, estiveste em Portugal, mas estiveste para a Bélgica. O que é que te levou a fazer essa decisão de ir para lá? E qual é que foi as tuas motivações? Como é que foi a tua experiência Sim. na Bélgica? Então, a minha motivação foi pessoal, porque a minha mãe foi mesmo a seguir ao meu pai falecer, e então a minha mãe viajou para lá porque ela tipo, já não queria estar cá e queria experimentar outra coisa.
e foi para lá porque nós temos lá família. Ok. Temos lá família em Antuérpia. A minha avó e minhas tias estão lá todas a viver porque os meus tios trabalham nas plataformas petrolíferas e, e eles, pronto, têm casa lá, Yeah. já estavam lá a viver mais ou menos há 2 ou 3 anos, eles disseram, venham para cá, que não há problema, e não sei o que mais. Então a minha mãe foi Antuérpia é para lá, brutal, mas eu desculpa de interromper, mas eu estive em Antuérpia o ano passado e aquilo sim, é fixe. é, Aquilo parecia bem uma zona cheia de designers, porque yeah, tu estás lá na rua e toda a gente está bem vestido, só lojas sim, da sim, moda. Epá, por sim, acaso sim. achei, foi uma surpresa agradável. Estive na É Bélgica e verdade, é verdade. Antuérpia, tipo, o pessoal, há muita cultura lá, há muita cultura e há muita, hum, não é só cultura, há muita parte artística em Antuérpia, muito pessoal artista lá, por isso, e muito estudante, porque aquilo é uma cidade mesmo de estudantes, por isso, há ali muito pessoal que, que olha muito a isso, estás a ver? Olha muito a parte da moda. yeah, Mas yeah. pronto, entretanto, que eu cheguei lá, a minha mãe foi para lá, viver, começou a trabalhar, já estava lá para aí mais ou menos 8 ou 9 meses, e depois decidiu fazer uma operação ao estômago, uh, por causa de perder peso um bocado e não sei o quê, por causa, tinha problemas, Yeah. então ela fez a operação, e o que eu fiz? Fui lá ajudá-la, porque ela estava, a recuperação estava assim um bocado difícil, e então fui para lá ajudá-la. Mas entretanto estava a dar aulas aqui, estava tudo bem, não havia problema, estava tudo bem aqui, mas depois fui para lá para ajudá-la, e eu disse, olha, se calhar uh, até trabalho lá um bocado, trabalhar mesmo normal, não fazer nada relacionado com dança, e junto uma guita, depois venho para Portugal outra vez. E foi esse o meu objetivo, foi mesmo para ir para lá para trabalhar normalmente. E então, quando cheguei à Bélgica, comecei à procura de trabalho normal, mas só que é muito difícil não falando a língua, e então fui para o único trabalho que havia mais disponível para os portugueses, que era ou era armazéns ou era as estufas. E então as estufas foi por onde eu fui trabalhar. Yeah. Trabalhei nas estufas durante mais ou menos 4 meses, já estava a juntar uma guita e não sei o quê, e disse, olha, se calhar vou para Portugal agora, já tenho uma guita junto e, não, e tal. Mas entretanto, foi mesmo nessa altura, fui a uma discoteca e conheci um rapaz chamado Julius, e ele é um dominicano, e é também bailarino, e já estava lá a dar aulas há muito tempo, e já vivia em Antuérpia há muito tempo. E o gajo viu-me a dançar e viu-me tipo a fazer pop e não sei o que mais. E ele assim, porra, tu, és de onde? És daqui, não és daqui? Nunca te vi aqui. E eu, eu sou de Portugal. E eu, epá, tens que vir à minha aula, tens que vir dar uma aula e não sei o que mais, não sei o que mais. E eu, está-se bem. Então fui dar uma aula a um sítio que se chamava Let's Go Urban, e fiquei super surpreso com o preço que me pagaram a hora, porque nunca tinha ouvido falar nem de nada parecido. Foi a primeira vez que eu tive na, pronto, a primeira aula que eu dei fora de Portugal e tipo internacional, estás a ver? Fui convidado, né? Não fui convidado por aquela pessoa, Yeah. e pagaram-me 120 euros por uma hora. Por isso, para mim aquilo foi, ai, aqui ganha-se a cena dessa. Yeah. Ei, vou ficar já aqui. Eu assim, Yeah. vou ficar já aqui. Mas pronto, fui lá e dei essa aula, e o pessoal curtiu bué de me ver a dançar, curtiu bué da minha aula. E entretanto a patroa desse sítio lá arranjou um sítio, e eu comecei a dar aulas. Fixe. Até ver lá, quando eu comecei a dar aulas lá, nem comecei a dar aulas de popping, porque eles viram-me a fazer também um bocado de stepping, porque eu tinha tipo a mania de fazer também stepping. Sabes o que é stepping? Tipo Eu body acho que por clapping. acaso, recorda-me lá. Sim, sim. Ok, yeah, ok. Então, Nice. eu tinha a mania de fazer isso, porque eu gostava bem de fazer isso, porque tinha pessoal na minha crew antiga, que havia alguns que faziam essa cena, e depois eu aprendi, e depois ganhei curiosidade sobre isso, e depois via muitos vídeos sobre isso, e aprendi Yeah. aprendi muitos tipos de esquemas, estás a ver? Aprendi Yeah. muitas coreografias disso. Então ela disse, popping é fixe, mas queria que tu desse uma cena diferente. Então meteu-me lá, tipo, mandou-me assim para os leões, e eu comecei a dar aulas de stepping, vê lá. Mas eu, entretanto, nas aulas de stepping, dava sempre assim, tipo, o meu toque de popping, estás a ver? Para ver se o pessoal começava a pedir pelo popping. Então dei para aí um mês e 2 meses e tal, 3 meses, aulas de stepping. Mas aquilo é difícil porque a estrutura
tipo, o pessoal gostava daquilo, gostava da estrutura, mas eu também não tinha muita estrutura para ensinar aquilo. Como é que eu ia ensinar um estilo daqueles sem eu ter ido lá, sem eu saber nada daquilo, percebes? E então, aquilo foi para aí umas 6 ou 7 aulas que eu dei daquilo, foi as coreografias todas que eu sabia, Deste tudo. dei tudo, e depois eu disse à tal rapariga, ela chamava-se Iam, e chama-se Iam, ela disse que, pronto, podes começar a dar popping, então, que eles já gostaram muito de ti e não sei mais. Então comecei a dar popping, depois a partir daí estava na minha zona, pronto, aí estava na minha zona de conforto, comecei a dar popping, e depois continuei a dar popping, e entretanto é por isso que eu fui para lá, e eu em vez de vir, pronto, em vez de vir da Bélgica depois voltar para casa, depois fiquei por lá, e continuava a contactar com o pessoal de cá e não sei o quê, mas deixei mesmo ficar por lá porque vi que aquilo era uma coisa totalmente diferente e sabes bem, pronto, no estrangeiro é sempre um bocadinho diferente Há aqui a nível de outro nível mentalidade. de reconhecimento e Sim, nem sim. só tu, a nível pessoal, mas pela arte e pela cultura, Sim, é um sem bocadinho dúvida, sem dúvida. diferente. É um bocadinho Sim, diferente. sim. Sim, Não sim, querendo sem dizer dúvida. mal do nosso país, mas também Não, não, não não, podemos, não, não não, podemos não tem fechar nada a os ver, sim. olhos e quem esteve lá algum tempo, mais que um mês lá fora, consegue perceber que a maneira como as coisas são feitas é completamente diferente. Mas é o país que temos e também acho que melhorámos bastante e acho que todos Muito. juntos podemos tentar que tudo melhore e que a arte e a dança sejam mais bem vista e já de certeza será, já há muito mais crianças e jovens a fazer. Mas ainda há muito Muito. trabalho a fazer relativamente ao esforço por parte dos nossos governantes e das pessoas Claro. no geral, ainda há muito a fazer. Mas acho que eu lembro de ver coisas tuas lá na Bélgica, bastante vezes, mesmo antes de ter o projeto do Pandora, Sim, e sim. lembro de ver isso. Como é que surgiu essa ideia para esse projeto? Do Pandora's. Yeah. Foi já mais ou menos há 6, 7 anos atrás. Um, eu queria sempre fazer qualquer coisa diferente no ensino, estás a ver? Queria sempre ensinar de maneira diferente, queria sempre que o meu ensino fosse uma coisa duradoura e não via como as pessoas que vinham à minha aula, não via como só mais um número, via mesmo como uma identidade, como uma pessoa que quer um sonho, uma pessoa que merece o valor, percebes? E então eu queria dar a minha atenção toda àquela pessoa, estás a ver? E depois queria dar a minha atenção toda àquela pessoa. E às vezes até era demais, mas eu disse, opá, tenho que desenvolver um método que consiga abranger a minha aula toda sem negligenciar ninguém da aula, percebes? E então o Pandora's foi, eu comecei por, pronto, estudar outros estilos, depois ter aulas de outros estilos também, depois fazia fusões com o pessoal que dançava outros estilos, por exemplo, às vezes fazia fusão de popping com contemporâneo, e depois por fazer essa fusão tinha as bases com essa pessoa, dava-me tipo as bases de contemporâneo, tipo, a cena mais fácil que pudesse haver, mas que houvesse ali pelo menos uma conexãozinha, não fosse só tipo, ok, é assim que tu te moves, mas a pessoa explicava-me as bases principais ou as linhas e as coisas que acarreta ali um bocadinho a base daquele estilo que eu queria fazer fusão. Depois de eu ter, pronto, o contacto com essas danças todas, depois também tive contacto com belly dance, que tu sabes, há muitas aqui já em Portugal que conhecem por causa disso. Isso é uma outra coisa que eu ia perguntar mais à frente, mas Sim, sim. eu vejo-te a fazer muitas fusões com o belly dance Sim, sim. e a puxar muito também por outras culturas diferentes e a fazer coisas Sim. diferentes. Isso é algo que tu também vês muito no teu estilo de dança e personalidade de fazer a arte com. Somos estilos diferentes, mas somos todos iguais, não é? Claro, claro, Consigo. sem dúvida. Movimento é movimento. Movimento é movimento. Então, o Pandora's foi isso. Eu tive contato com esses estilos todos e via a maneira de ensino de todos os estilos, via as características que têm a nível anatómico, a nível de textura, a nível de musicalidade. Então, eu tipo, ok, vou ver isto, 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 e depois juntava. E então, o que é que me levou a trazer o Pandora's? Eu morava na Bélgica, né? E a cultura é totalmente diferente da portuguesa. A cultura é um bocadinho mais fria que a portuguesa. Então é muito difícil fazer amigos, é muito difícil as pessoas se darem assim, é muito difícil as pessoas
explorarem logo a personalidade deles. É muito difícil, até para os portugueses às vezes, mas Claro. aqui é muito mais fácil, pelo menos que eu vejo, é muito mais fácil eles saírem, serem extrovertidos. Lá eram muito introvertidos, muito introvertidos. Então, eu tentei fazer assim. Eu queria criar um método que fosse tão complexo que iria fazer para tu parares de pensar e começares a dançar. Ou seja, existia tantas layers de conceitos uns em cima dos outros que tu ias começar por mover-te, e depois iria ser tão complexo o teu movimento e tanto conceito tu já tinhas posto uns em cima dos outros, que irias ter por acabar de parar de pensar e parar de racionalizar, porque é muito difícil, ia ser muito difícil tu conseguires conter aqueles conceitos todos, percebes? Por exemplo, vou dar um exemplo, dizer assim, imagina, eu dizer, olha, pronto, quero que tu faças níveis, ou seja, quero que tu vás abaixo, acima, quero que tu ao mesmo tempo gires a cabeça, quero que ao mesmo tempo mexas um braço para um lado e outro para o outro, quero que ao mesmo tempo ouças a música aqui, a música ali. Então, aquilo ficava tão complicado que eles acabavam por ceder, estás a ver? E quando cediam, começavam a dançar, percebes? Não, A por ser eles norma, mesmos. percebes? A ser eles mesmos. Sim, Eu exatamente. tenho. Eu estou a ouvir a tua explicação, mas está-me a fazer aqui umas recordações, porque eu lembro-me de. Eu tive bastante tempo com o Tariq no Sim. Urban Dance Camp, e eu lembro-me na altura ele foi lá depois de ter passado muito tempo contigo, Sim. e eu lembro dele mostrar footage e falar-me sobre isso, falar histórias de vocês dois em casa, a dançar, e que tu dizias agora faz assim, agora faz dessa maneira, e que de certa maneira ajudou a quebrar. Ele mesmo, chegou a um ponto em que ele tinha de dançar e ser ele mesmo, já não podia ser aquela formatação de LA Style Não. ou coreografia bailarino que está, tanto que eu lembro depois quando estive lá com ele e disse, mas tu estás bem diferente, é a formação que estás a fazer. Não, eu agora sinto-me mais eu mesmo porque estou a experimentar várias coisas, mas ao mesmo tempo estou a experimentar fazer um bocado, nem é bem freestyle, mas é eu dançar eu sozinho. Porque às vezes o pessoal pensa que freestyle é batalha. Às vezes o freestyle pode ser só explorar-te a ti mesmo e dançar sem teres de repetir a mesma cena 10 vezes. E isso exatamente, também é mas isso é mesmo o freestyle. Isso que tu acabaste de dizer é mesmo o freestyle. Às vezes a noção que as pessoas têm que freestyle tem que ser para batalhar, ou tem que ser para mostrar, ou tem que ser para provar alguma coisa, não. Freestyle é o teu estilo próprio, é o teu estilo livre próprio. É a tua personalidade junta com a música, só, mais nada. Isso é o freestyle, mais nada, zero. Personalidade, técnica, música. Diz-me uma coisa, nós por acaso temos uma rubrica que é o Dance Tips, e em que a pessoa em questão tem sempre de dar 5 dicas para um bailarino. Então as 5 dicas que eu te perguntaria agora que estamos agora nesse tópico, 5 dicas que tu darias para melhorar o teu freestyle ou o teu treino, vou dizer popping, mas não precisa de ser popping. Pode ser treino qualquer, livre, treino livre. Eu diria, primeira coisa, conhecer o teu corpo ao máximo, ok? Então, saber porque que, por exemplo, se eu faço assim com a minha mão, quais são os músculos que fazem a minha mão mexer, porque que a minha mão está a mexer para frente e para trás, como é que eu posso fazer a minha mão mexer com o meu corpo e não com o meu braço, como é que eu posso fazer que a mão mexa e outro sítio mexa ao mesmo tempo. Então, é conhecimento corporal, primeiro, antes de mais nada, ok? Depois, conhecimento cultural. Então, saberes sobre a cultura, e não é ser, tipo, não é preciso ser exagerado de, tipo, seguir aquilo, tipo, ai meu Deus, hip hop tem que ser assim, hip hop tem que ser assim, mas tens de ter o conhecimento básico cultural para poder perceber o que é que tu estás a fazer e o que é que tu estás a tentar expressar, ok? Apesar de ser a tua própria expressão, a tua expressão é sempre baseada numa fundação que já foi criada por outros, então tu tens que respeitar aquela fundação, mas respeitar-te a ti próprio ao mesmo tempo, ok? Sem idolatrar ninguém, sem idolatrar uma agenda, sem idolatrar uma maneira de ser, mas respeitando e tentando ser uma parte orgânica do crescimento daquele estilo, sem desrespeitar o que já foi feito anteriormente, ok?
Essa é a segunda dica. Conhecimento cultural. Primeiro, conhecimento de corpo. Segundo, conhecimento cultural. Terceiro, conhecimento musical. Ok? É ouvires todo o estilo de música, seres bem open-minded em relação à música, não ser só tipo, eu só gosto disto, só gosto daquilo, só gosto daquilo, mas é seres bem open-minded, porque música é a expressão também de outra pessoa, percebes? Então, tu tens que, ao mesmo tempo que consegues ver outro bailarino a dançar, também tens que saber ouvir qualquer outra música tocar, porque a música também é um artista que está a fazer uma coisa para ti. E então tu tens de saber respeitar aquilo também. Uma coisa é gosto pessoal, é tipo, pronto, ok, esta música não me diz nada, mas não quer dizer que não ouças e não tentes perceber, não tentes perceber aquela estrutura, não tentes perceber porque é que a música é feita assim, assado, porque é uma coisa que tu dares várias como é que se diz? Disciplinas na escola, coisas que se calhar nunca vais usar na vida, mas vão-te fazer jeito de alguma maneira. Tudo Então é isso junto que eu digo. faz um bolo, já. Sim, conhecimento musical. A seguir, é a identidade. Identidade é o mais importante para mim, até dessas 5 que eu vou dizer, identidade é o mais importante. Porque sem tu tu seres tu próprio, estás só a ser um reprodutor do que já foi feito e não um, um, um mensageiro. Estás a ver? Não estás a ser uma pessoa que está a pegar numa coisa que já foi feita, ou numa coisa que está a ser construída, ou numa coisa que está a ser desenvolvida, e vais continuar a desenvolver. És uma pessoa que agarras naquilo e vais só continuar, ficas ao lado das outras pessoas que estão a desenvolver. Ou seja, ficas por baixo das pessoas que estão a desenvolver, em vez de seres uma pessoa que cria um caminho novo para desenvolver aquilo. Sempre respeitando a parte que vem por trás, né? A parte anterior. Mas sim, é identidade. Respeitares a tua identidade, respeitares quem tu és, respeitares o teu, tudo o que está à tua volta, ou seja, teres a noção que lá por tu não gostares das coisas que estão à tua volta, não quer dizer que aquilo não possa existir também. Então aquilo também tem que existir, então tens que respeitar. A tua identidade é isso tudo. É o respeito próprio e o respeito aos outros. E depois o 5 é a mensagem. Okay? A mensagem que tu passas com a tua dança e a mensagem que tu passas como artista, a mensagem como tu passas como voz, a mensagem que tu passas como um corpo. E eu acho que isso é muito, muito importante porque se tu não conseguires expressar aquela vozinha que está lá dentro, acaba por ser só fitness, estás só a mover à toa. Se não tiveres aquela expressão, aquela voz, podes ter até a identidade, mas se não tiveres a mensagem com a identidade, não vai vir nada. E agora está tudo muito catalogado, está tudo muito isto é isto, isto é isto, isto é isto, isto é isto, e até separam isto, é sobre isto, é sub isto, sub. Então, se tu não consegues arranjar no meio disto tudo a tua identidade e a tua voz e a tua mensagem, passas a ser só mais um no milhão. E não quer dizer que tu não quer dizer que não tenhas valor, mas porque pronto, podes querer sempre dançar de uma maneira recreativa, como podes querer dançar de uma maneira criativa. Agora, tens que pensar é que não podes ser tipo uma sanguessuga para a cultura. A cultura precisa que tu sugues da cultura e puxa a cultura para cima. Não é sugar só da cultura e ficar assim no canto. Ok, tá bom. Existem montes e montes, milhões de pessoas que estão a contribuir para aquela cultura diariamente ao segundo, e é muito mal da tua parte se tu não agarrares na mesma cultura e passares a mesma mensagem ou a tua mensagem. Por isso acho que eu poderia dar aos bailarinos, que é sempre a tua mensagem deveria ser mesmo, na minha perspectiva, o teu processo de tornares uma pessoa melhor com a tua terapia, que seria a dança, que era porque tu tornas uma pessoa melhor, tornas tudo à tua volta melhor. Yeah. E é isso que eu podia passar
aos bailarinos. Até me sinto arrepiado, meu. Até me sinto arrepiado. Foi muito bonito e tenho já de salientar aqui, nada disto foi feito. Nós combinámos esta entrevista para aí, meia hora antes. Ele não tinha estas 5 feitas, foi mesmo agora. Não. Portanto, muito, muito brutal. Entretanto, tu voltaste e estás a desenvolver vários projetos cá. Sim. Vou-te pedir que fales um bocadinho neles, os projetos que estás a desenvolver, e depois, se calhar, queria falar um bocadinho sobre o Hip Hop Unite, mas se calhar fala-me um bocadinho sobre os projetos que estás a desenvolver e as pessoas com quem estás a trabalhar, que te acolheram quando voltaste aqui a Portugal, porque também é importante a gente voltar, a gente quer voltar para o nosso país e sentir que também há aquela necessidade de ser bem acolhido, de ser bem recebido. O que é que tu andas a fazer? Eu sinceramente, eu acho que fui, sem dúvida nenhuma, fui bem acolhido por muita gente, até por toda a gente a quem eu abordei para trabalhar, fui bem acolhido e não tive tipo stresses com ninguém, não tive nem problemas com ninguém, por isso tento ser sempre politicamente correto e tento sempre ser o melhor que eu posso ser, mas já sabes, todos nós temos defeitos, né? Todos nós erramos, mas pá, faz parte do processo errar para podermos ser melhor amanhã, né? Então, eu, quando cheguei cá, quem me acolheu, a primeira pessoa que me acolheu foi a Lara Alves dos Next, pediu-me para ensinar popping e estou lá desde então, desde que cheguei a Portugal definitivo, estou lá desde então a trabalhar, tem sido excelente trabalhar com ela, tenho aprendido muito a nível de organização, a nível de responsabilidades também, a nível de aprender também a lidar com a comunidade portuguesa, porque ela também tem muito mais experiência do que eu aqui também em Portugal, e aprendi muito com ela. O Nando, dos Philip, a Marta, do CDC Montijo, trabalhei também com eles e também fui muito bem recebido por eles sempre. Em Leiria, os Urban Dance Fusion, que é da Xana, deves conhecer. Sabes quem é a Xana, sabes? Não estou agora a ver, desculpa. Não, agora pronto, mas não interessa. Ela também me recebeu muito bem, ela é em Leiria. Depois Alberta Lima, no Porto. A Dream Dance Studios também no Porto, com a Cris. Depois, deixa eu ver, no Algarve também fui bem recebido pela Mariana, dos Oh My God. E depois também trabalhei com mais pessoal lá, já não me lembro bem do nome. Sim, AB Contemporâneo, acho que sim. Também trabalhei com eles. E fui recebido de maneira geral por muita gente no país, até já cheguei a trabalhar no Porto também com os RP, também já me receberam por um workshop e também já me pediram para o HHI também, o Jorge, com o João Marcos do Groove Spot também, já trabalhei com eles quando cheguei cá. Então não posso queixar porque tive muito, e depois tive também, porque o que aconteceu também para isto dar assim esta explosão assim de workshops de logo que cheguei foi que eu ofereci ajuda a toda a gente. Quando cheguei cá eu lembro-me que via que as cruzes faltavam um bocadinho tipo, de ajuda, tipo lá de fora, com uma pessoa com um bocadinho de visão lá de fora, e eu ofereci ajuda gratuita a toda a gente. E então foi nessa altura que houve o pessoal que me chamou e depois pronto, ficou aquela ligação, e uma delas também foi a Lisa Medeiros dos Açores. Também cheguei lá e trabalhei muitas vezes com eles, trabalhei vários anos seguidos com eles a dar formação lá aos miúdos e a trazer os miúdos para as competições, e foi uma cena muito especial também, sem dúvida. Mas há muitos em Portugal que me abriram as portas para eu poder projetar o que eu estou a tentar fazer a nível mundial, né? E também a nível internacional e a nível nacional. Isso é muito fixe, isso é muito fixe. É porque também, isso também se deveu um bocadinho à tua abertura enquanto bailarina, enquanto pessoa. O facto de teres tão aberto e quereres trabalhar com toda a gente e quereres ajudar faz com que também haja mais gente a querer também apoiar-te e ajudar-te. Eu sou muito apologista tu dás aquilo que tu recebes. Tu recebes aquilo que tu dás, isso é o contrário. E eu sinto que é um bocado isso. Se tu fores boa pessoa, se estás positivo, se estás tipo a ajudar as pessoas à tua volta,
eventualmente as pessoas hão de querer retribuir de volta e querer ajudar. Eu lembro-me que já, mesmo não estando cá, muitas vezes já foste algumas vezes lá ao Will of Sim, Dance a ensinar sim, popping e os miúdos sim. gostam muito de ti. E eu sinto muito que também essa abertura, e vou dizer no contexto em que os valores que a gente consegue levar, porque a gente faz o curso Will of Dance todos os anos, e por para aí 10 workshops e mais formação, 3 meses, pago para aí 60 euros. Então os valores que a gente paga aos professores, e que eu tenho já de salientar aqui, nunca consegue ser tipo o que eles recebiam em muitos outros sítios. E é necessário um grande esforço da parte deles, um grande esforço, que ter aquele coração e querer dar para conseguir tipo, fazer esses valores. E eu tenho sempre esse reconhecimento, não só deles, mas lembro também de ter de ti, que não te conhecia muito bem na altura. É preciso as pessoas também às vezes querer ajudar a comunidade para ela crescer. E isso também, a comunidade também tem de saber respeitar para depois dar de volta às pessoas que a ajudaram a crescer. E eu acho que isso é muito, muito positivo. Transpondo isso para outra coisa, que acho que tu também estás a fazer e que também está a levar pessoal a poder espalhar mais a sua arte, não só aqui, mas também pelo mundo. Tu trouxeste o Hip Hop Unite aqui para Portugal, que é um projeto muito, muito fixe, muito, muito grande, e queria te perguntar como é que está a ser a experiência aqui em Portugal de ter esse projeto, e queria perguntar como é que vai ser este ano, porque já ouvi dizer que há aí surpresas que a gente vai conseguir lançar este ano. Vamos. Então, como é que está a ser este ano? É assim, primeiro como é que começou? Então, eu quando trouxe o Hip Hop Unite para cá, para Portugal, propus ao Álvaro da Jazzy Dance Studios para ser o detentor da licença, e ele concordou e foi uma grande ajuda no princípio, e agradeço muito o trabalho que ele fez pelo Hip Hop Unite no princípio, e foi um empurrão gigantesco. Aquilo foi muito bom. Trabalhámos bem em conjunto e teve-se muito bem. Depois, quando chegou a altura do Covid, eu também percebo que, como pessoa de negócios, é difícil suster tanta coisa, percebes? Ele tem muita coisa para suster e então tem que largar, alguma coisa tem que sair, né? Sim, então, pronto, depois foi exatamente que é essa situação. Sim. Então eu percebo porque ele não quis trabalhar mais, mas depois, entretanto, eu disse, não quero também largar isto, então fiquei eu detentor da licença cá em Portugal. Então eu estou a trabalhar agora como presidente de Rádio Portugal, do Hip Hop Unite. Porquê que eu trouxe isto para cá? Porque eu era já júri do Hip Hop Unite há mais ou menos 4 ou 5 anos, e fazia-me sempre boa impressão quando nós estávamos a dar as medalhas na final mundial e eu nunca via a bandeira de Portugal. E uma vez, por brincadeira, o diretor mundial disse assim: olha, levem a bandeira de Portugal lá para cima, não temos portugueses, mas para o ano vamos ter. Então aquela cena parece que mexeu a coisa em mim, estás a ver? Tipo, eles levarem a bandeira de Portugal e eu ver lá, até foram duas miúdas da República Checa. Duas miúdas da República Checa que levaram a bandeira de Portugal, e eu fiquei bem emocionado de ver a bandeira de Portugal lá, e eu disse, então pronto, vou começar a trabalhar nisto. Queria ver Portugal lá, estás a ver, naquele palco, e eu sei que o talento cá em Portugal é enorme, e eu disse, Portugal pode vir muito bem aqui, ficar bem classificado e mostrar a raça e pronto, ser também magnífico neste palco. Então, trouxe para cá, tendo falado com o Álvaro, e depois tudo correu. Fizemos o primeiro evento lá na Costa da Caparica, correu bem. Depois fizemos outro evento já em Odivelas, Odivelas. Depois o outro evento foi no Seixal. Depois, com o apoio da Câmara de Seixal, já foi muito mais fácil, as coisas já estavam a correr muito melhor. E na primeira vez que fomos todos para o Mundial, foi até que os Next foram vice-campeões mundiais em Mega Cru. Foi para mim aquilo, eu disse, era isto mesmo que eu queria ter feito e era isto que eu queria, estás a ver? Tipo, ver Portugal neste palco, e depois ver os Philip, os DLA, os duos que foram lá, tipo, os Philip também cheios de garra lá, os DLA também cheios de garra, também ficaram em terceiro lugar nos adultos. Os Philip também ficaram no top 10. E depois eu vi que aquilo
aquela chama depois passou para o outro Hip Hop Unite, que fizemos a seguir, para a outra qualificatória, e as pessoas queriam também ir lá fora e mostrar, estás a saber? É claro que, pronto, as coisas são um bocadinho difíceis, né, para Portugal, por causa, tipo, a nível de valores e de viagens, é um bocadinho difícil e tal. Pá, mas o processo em si, aconteceu um monte de coisas no meio, tipo, angariações, houve tanta ajuda de tanta gente, principalmente quando foi a angariação no Montijo, angariação em Leiria, angariação no Algarve, houve bom apoio das escolas lá, por exemplo, a Mariana dos Oh My God apoiou bué, tipo, cedeu espaço, Claro de Borla também fez o workshop grátis, cá em cima também a mesma coisa, tipo, a Tosta e a Inês fizeram o workshop em Leiria também grátis, toda a gente deu de si, estás a ver? Toda a gente estava a dar de si para as coisas acontecerem, e para mim, ver assim, tipo, aquele bocadinho, mesmo que não fosse Portugal inteiro, mas pelo menos aquele núcleo assim unido para um fim, foi bem bonito ver, estás a perceber? Para mim, valeu o esforço, valeu a pena o esforço todo, porque foi bem esforço mesmo que eu tive de fazer para as coisas acontecerem. Muitos favores que eu tive de pedir, muitos favores que eu tive de pedir, muitas coisas, mas tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. E depois, entretanto, aquele que ia ser agora, o ano passado, ia ser mesmo o que ia arrebentar a escala, porque íamos trazer o Mundial cá para Portugal, o Mundial ia ser em Portugal, por isso ia mesmo arrebentar a escala, já tínhamos 80 ou 90 cruzes confirmadas de todo o mundo para vir cá para Portugal, desde Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Japão, pá, tínhamos bué da pessoal para vir cá para Portugal, já estamos mesmo tipo a esfregar as mãos, aí vai ser bué bom para Portugal, ter cá o Mundial e não sei o que é, pronto. Covid. Mas pronto, é o que eu digo, tipo, se nós pusermos tudo em perspectiva, foi só um campeonato, e o campeonato pode-se fazer depois a seguir outra vez, sem stress. É muito mais importante a saúde das pessoas e a segurança, e pronto, isto não é brincadeira nenhuma, há tanta gente aí em maus lençóis, e é uma situação bem complicada, mas olha, fazemos o que podemos, né? Verdade, E pensar positivo. E pensando Exatamente. positivo, este ano, pelos vistos, vão voltar, não é? Exatamente. Podes explicar, só porque eu acho que há muita gente interessada, se calhar, que não sabe, como é que vai ser e como é que podemos participar. Então, o HHU este ano vai ser todo virtual, ok? Então, vai ser virtual nos duos, agora vamos fazer os duos, agora em março vamos fazer os duos. Claro que está tudo dependente agora por causa do confinamento, não há problema nenhum de eu chegar a data um bocadinho para a frente, não há stress nenhum, se as pessoas não conseguirem, tipo, mesmo os duos não, eu sei que eles estão a treinar, alguns estão a treinar por Zoom e não sei o quê, mas eu sei que eles precisam treinar juntos, então quando houver um bocadinho mais de folga nas regras, eu vejo então como é que é a data, porque se não der tempo, eu posso sempre puxar a data um bocadinho mais para a frente. Claro. Mas o nosso programa ia ser, nós fazemos uma pré-seleção dos duos, pronto, as pessoas mandam-nos os vídeos, né? E fazemos uma pré-seleção dos vídeos com os júris que nós temos já. E depois dessa pré-seleção são escolhidos o top 10, passa para o top 5. O top 5 vai ser o que vai ser escolhido lá para ir para fora. Os cinco primeiros vão ser os que vão para o virtual europeu e para o presencial, se Deus quiser, em França em outubro, o Mundial. Por isso estamos a ver fazer tipo um streaming dos vídeos dos duos com um MC, e vai ser feito o streaming de um sítio onde temos os vídeos dos duos, temos os júris assim por Zoom, a ver os vídeos ao mesmo tempo e depois a classificar, e depois fazemos tipo uma pequena entrega de prémios, e temos aí tipo uns prémios muito bacanas, depois eles vão saber. E depois vai ser a Battle também, vou anunciar a Battle em breve. A Battle vai ser um versus um contra um All Styles.
mais 13 e um contra um All Styles menos 13. E depois vamos ter as battles também nessa altura. E eu acho que as battles é muito mais fácil porque, pronto, sozinho não tens que, pronto, estás junto com ninguém, né? Então as battles é que vai ter muito mais adesão, né? É mais possível. Depois temos as cruzes. Então as cruzes, temos um sistema aí que vai ser do agrado de muita gente, que é, nós vamos fazer isto tipo um estilo de audição. Ou seja, nós vamos ao Porto, vimos aqui em Lisboa e também o Algarve. Vamos a esses 3 pontos e com uma equipa e vamos filmar as cruzes em cada ponto. Ou seja, as cruzes não têm que viajar, então as cruzes só vão a um ponto, uma escola, onde for, e vão as cruzes uma de cada vez ser filmadas, depois vão-se embora, uma de cada vez, para não haver tipo aglomeração e não haver viagens e o problema de ser dos conselhos e não sei o quê. Nós vamos mesmo aos pontos para poder filmar as cruzes. Depois de termos tudo bonitinho e tudo juntinho, tudo bem filmadinho e tal, fazemos um stream assim de um dia de stream com as eliminatórias de manhã, com as semifinais no meio do dia e depois as finais no fim do dia. Porque é sempre a mesma coreografia, percebes? É sempre a mesma coreografia, por isso eles não têm que mudar nada. É como lá no Mundial, eles fazem também três entradas com a mesma coreografia, por isso vai-se vendo e vai-se julgando quem é que está melhor, quem é que não está melhor. E depois acha-se o top 5 e o top 3, claro, e anuncia-se os vencedores que vão ao Europeu e ao Mundial. E o streaming vai ser todo feito no Facebook, tanto dos duos como o Facebook ou o YouTube, mas estamos a ver qual é melhor por agora. Mas vai ser livre para toda a gente ver. Vai ser tipo à base de donativo, estás a saber? Tipo, se as pessoas quiserem dar qualquer coisa, está-se bem. Se não quiserem, podem ver à mesma. Podem ver à mesma. Sim. Mas vai ser à base de donativo e vamos fazer aberto, vai ser um evento também, vai ser aberto para todo o mundo, por isso vai ser falado em português e em inglês, porque pronto, já sabes, temos mais abertura, sendo virtual, temos mais abertura, né? E vai ser mais ou menos isto, por agora, é o que temos planeado. Vamos ver como é que vai correr as coisas todas com as regras de segurança, para ver quando é que as cruzes podem estar de novo juntas para treinar umas quantas vezes, para nós podermos filmar e pomos o evento a andar, porque vai ser tudo virtual. Mas é isso, o Hip Hop United este ano vai acontecer, der para onde der. Não, e o pessoal precisa disso, o pessoal precisa disso e acho que sim. Não baixar os braços é a solução e fico muito contente de saber que irá voltar a haver o Hip Hop United e que haverá muitas cruzes a participar, tenho a certeza, a gente vai tentar promover e vamos todos juntos passar esta crise e tentar não só para as coisas voltem a como estavam, mas ainda melhor, que é para termos um Mundial cá. Vamos ter um Mundial. Exatamente. Sim. Já tivemos o Mundial, o Europeu de Futebol, agora temos de ter um Mundial da dança, é muito melhor. Exatamente. Tem que ficar. E agora fiquei com aquela entalada assim no goto, tem que ficar. Agora já estava tão perto, agora tem que ficar mesmo a sério. Diz-me uma coisa, existe alguma mensagem, alguma coisa que tu queiras dizer antes de irmos embora? Alguma coisa que tu queiras deixar ou que sentiste que não falámos? Eu acho que sim, que acho que é o mais importante agora nesta altura, que estamos todos confinados em casa. Aproveitem este tempo para se conhecerem a vocês próprios, aproveitem este tempo para serem honestos com vocês próprios, que é muito difícil ser honesto e ouvir de vocês próprios uma verdade e não uma crítica, porque criticar é fácil, criticar a nós próprios é facílimo. Mas dizer uma verdade, dizer assim, olha, estás-te a aguentar, é difícil, mas estás a ir para a frente. Opa, hoje não deu, mas vamos conseguir. O facto não é ser sempre positivo, ok? O negativo faz parte do processo. O positivo faz parte do processo. É só nós criarmos um balanço no meio das duas coisas e não ser uma coisa só
aí não deu, aí outra vez online, aí a fogo, aí, tipo, a puxar sempre para aquele lado. Yeah. Tipo, nós temos que ver que as coisas têm que pender para os dois lados. Também não é preciso ser demasiado positivo e chegar e o sol está a brilhar todos os dias, mas pá, temos todos os dias de caca, né? Mas nesse dia de caca estamos vivos, temos um telhado, há pessoas que não têm telhado, há pessoas que não têm dinheiro, há pessoas que não têm maneira de sobreviver aquele dia e tu estás-te a queixar de dói-me a perna um bocadinho. Porque eu vou fazer uma aula online. Porque outra vez online. Então, pronto, ponham as coisas em perspectiva, aproveitem para ser honestos com vocês próprios. Um, por favor, é uma altura facílima para dar uma palavra a um amigo, mandar uma mensagem a um amigo, fazer uma videochamada com um amigo, que há muitas pessoas aí a sofrer com depressões, pessoas a se sentirem sozinhas, não dizem nada, aparecem no Instagram assim, Yeah. mas não estão bem, não estão bem. Por isso, Covid pode ser uma cena que está a matar muita gente, mas a depressão também é. E Covid pode ser uma coisa que está a matar muita gente, mas temos outras doenças. Há pessoas que padecem de outras coisas, há pessoas que padecem de cancro, há pessoas que padecem de doenças congénitas, há pessoas que têm doenças já antes. Então, pá, há que haver uma consciencialização à volta das perspectivas, de como é que podemos ver isto, como é que, pronto, é uma cena que nos abafou a todos, né? Não sabemos como é que devemos lidar, mas pronto, isto já vamos no confinamento de parte 7 ou 8. Yeah. E então, pá, já devíamos saber lidar com isto um bocadinho melhor e aproximar as pessoas, tipo, como é que é? Está tudo bem? Olha, não posso ir aí, não podemos ver, mas podemos falar. Estás fixe? Não estás fixe? Opá, fala aí um bocadinho. Vamos fazer uma jam. Pá, tenho feito centenas de jams com o pessoal da Rússia, o pessoal do Japão, o pessoal da América. Ponho só o Zoom, vamos embora, vamos dançar um bocadinho. Yeah. Aí eu dei-me bué hoje a cena. Olha, vamos só falar. Olha, não consigo dançar, vamos só falar um bocadinho. Como é que está a tua família? Como é que está as cenas aí? Pá, é a melhor É altura. importante, yeah. É o que eu disse, tipo, sejam honestos com vocês próprios. Por favor, tentem amar-se um bocadinho mais agora nesta altura, porque é a altura de não... Eu caí nesse erro no primeiro confinamento, foi a cena de ficar um bocado sedentário. Então dava as minhas aulas, ficava tipo sedentário, ok, vou fazer. E então um monte de problemas de saúde vieram. E então, tipo, tentem não ficar sedentários, não cair naquela cena da rotina, tentem fazer alguma coisa, andem em casa, façam alguma coisa, pronto, façam alguma coisa. O dançar não é suficiente, o dançar não é suficiente. O dançar é fixe, mas não é o suficiente. Por isso tentem se mover, façam alguma coisa, tentem, como tu dizes, fazer projetos, iniciar cenas em casa, começar a aprender outras coisas, começar a aprender uma língua, começar a aprender tanta coisa online, a borla, há tanta coisa online, tipo, possível de fazer, tipo, aprender a fazer design, aprender a fazer vídeos, aprender a cortar vídeos, aprender, pá, Yeah. montes de cenas. Façam alguma coisa para não ficarem, tipo, presos numa coisa que não se devia aprender, que é estar em casa é uma bênção, enquanto há pessoas lá na rua que não têm rua, não têm a rua até. Então, pá, aprendam a pôr as coisas em perspectiva. Só isso que eu peço a toda a gente. E muito obrigado, Luís, por teres convidado. Obrigado eu. Olha, agradeço imenso pelo teu tempo e não se esqueçam, apoiem o Hip Hop Unite, apoiem os projetos dos vossos colegas. Numa altura em que a gente estamos a iniciar o mês de fevereiro e que ainda estamos confinados, é muito importante continuar a apoiar as vossas escolas de dança, os vossos professores, porque eles vivem disto e a vida não está fácil para todos. Mas temos todos de tentar apoiar ao máximo os nossos colegas, não só a nível monetário, mas financeiro e psicológico e espiritual. Mantenham-se positivos, mantenham-se em casa e um grande abraço a todos. Peace. Até à próxima. Peace. Até à próxima. Grande abraço.